Está começando o Voz da Terceira Terra número 195. Perdeu a conta já? 195, é que tá chegando no final, tô ficando nervoso. Luciana. Oi. Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre jogos? Nossa, ufa, por um instante. Ah, tá, você falou só sobre jogos. É, porque achei que você ia me salvar, tipo assim, você ia me dizer, tipo assim, me salvar não, você ia me tirar as férias. Tipo assim, eu não sei, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, que podcast é esse? Nós atiramos a primeira pedra. Não. Vamos falar sobre quebrando regras. Ou fazendo as suas próprias. O título do episódio é meio enigmático mesmo, fácil de propor. De vez em quando eu dou vontade de colocar títulos criativos demais. O episódio de hoje é sobre mudar regras de jogo ou inventar regras de jogo. Quem joga RPG tá muito acostumado a fazer isso. Não vê nada de demais, né? Tipo assim, que tema bobo esse. Na verdade, eu acho que existem duas facções. E elas se encontram à noite, assim, sabe, elas picham nas paredes dos becos, assim, o seu símbolo, sabe? É a facção dos que não vai alterar regra absolutamente nenhuma, nunca mais. E é o dos que acham que regras foram feitas para serem alteradas. Ultimamente, eles se consolidaram. Esse foi um grupo que sempre apanhou muito. Você pode ver aqui no meu pescoço, eu tenho tatuagem aqui do outro grupo. Quem apanhou? Do pessoal que achava que podia ficar mudando regra. Ah, tá, que podia mudar regra. Nós dos que achamos que regras foram feitas para serem seguidas, sempre fomos um grupo muito mais militarizado, muito mais organizado. Recentemente... Eu não tô entendendo, você tá se identificando com qual dos grupos? Recentemente, esse grupo que... Explica isso direito. Esse grupo que achava que quebrar regras era legal, eles conseguiram, que nem o IRA, eles conseguiram se legitimar politicamente e tem uns tal de hacks. Já ouviu falar de... Eles têm um país pra eles? Não, assim, hoje agora? é modinha, sabe? Você dizer, não, eu não tô mudando as regras, eu tô hackeando o sistema. Ah, entendeu? entendi. São os mesmos terroristas... Bioterroristas, não é? Os mesmos... Cyberterroristas. Ludoterroristas. Só que agora eles são hipsters, entendeu? Mas, nós não vamos falar sobre quebrar regra em RPG, não vamos falar sobre quebrar regra em jogos de tabuleiro. Mas antes... Eu acho mais difícil, né? Hã? É mais difícil, não é? E eu acho que esse é um dos motivos de ser interessante discutir isso. Porque mudar ou alterar regra em jogo de RPG tentar descobrir quantos anjos podem dançar na cabeça de um infinito, sabe? Mas antes, porque é uma discussão que não tem fim. Agora, jogos de tabuleiro é muito mais fácil você ver quando a regra quebra. Ou quando a regra está quebrada. Ou quando você muda uma regra, ela quebra, né? Mas antes disso, eu quero já tirar da frente algumas coisas aqui. Que nos últimos 2 episódios, eu deixei pra falar no final e acabei esquecendo de algumas coisas. Então eu já quero abrir com uma notícia interessante aqui, que o Numenera, que é um sistema próprio criado pelo Monty Cook, que já escreveu para vários RPGs e criou a sua própria editora. Esse Numenera foi um grande sucesso no Kickstarter, acho que um dos RPGs que mais fez sucesso no Kickstarter. E ele tá à venda na Amazon. Eu acho que isso, eu posso muito enganado, mas eu acho que isso traz um módico de legitimidade, assim. Tipo, acho que deu certo, né? Não é só mais já tá na Amazon. Não é só mais o livrinho que ele lançou no Kickstarter. É um livro sendo produzido por uma editora. Então tá na Amazon, né? É muito legal ver essas editoras pequenininhas vendendo na Amazon. Aquele meu Unhallowed Metropolis, por exemplo, eu comprei na Amazon. O que mais? Dragon Age, né, é o que você me deu, você comprou na Amazon. Então é legal ver essas editoras pequenininhas, assim. Vendendo o livro na Amazon. Eles têm, de repente, pessoas do mundo inteiro. Ou a Amazon apoiando essas pessoas, assim, e que deram seu sangue. Uhum. E vendendo aqui, ó, você tem novo ele, hardcover, por R$39,51. E tem até usado também no Amazon Marketplace, né? Tem gente vendendo aqui. Eu vou colocar o link nas show notes para quem estiver interessado no Numenera. Não participou do Kickstarter, mas está interessado agora. E nós temos um e-mail, Luciano. Geralmente eu deixo o e-mail pro final, eu vou colocar no começo. O e-mail do Cláudio Clemens, ele é o nosso ouvinte da Alemanha. Ele escreve, e aí Marcelo e Luciana. Entre parênteses. Escutei essa semana um episódio sobre horror e estou no meio dos jogos A2 e tenho... do episódio, né? O episódio Jogos A2 e tenho que me manifestar já. Ele parou de ouvir para escrever o e-mail. Que chique. Eu faço isso com as pessoas. Não, isso quer dizer que é uma coisa muito ruim. Ele parou. Não aguento mais ouvir isso, preciso escrever para ele. Primeiro, legal a presença da... como é que fala isso aí? Excelentíssima senhora, sua esposa. Excelentíssima senhora, sua esposa, Luciana. Me lembro só de um vídeo do Vozes. Cara, eu não sei que vídeo é esse. É a segunda pessoa que fala desse vídeo. Depois preciso ver aí. É um daqueles... Eu tava no fundo, no sofá. Nosso apartamento anterior, que era um cômodo só, cozinha, sala, quarto, banheiro, tudo numa coisa só. Que eu filmava e você ficava lá atrás, sentado no sofá, mexendo no laptop. E um dia você apareceu. E um dia eu apareci. Decoração do cenário. Onde eu estava no fundo com o laptop no sofá, fazendo só figuração. Mas agora oficial, participando do Vozes. Muito bom
será assim a terceira Luciana que participa do Voz na Terceira Terra. Acho que você já tinha planejado desde o começo. Terceira Luciana? Tem a Luciana Galeani, que fez parte do Voz por 2 anos. Teve alguma Luciana antes? Então, eu não sei. Não tô lembrando de outra Luciana. Bom, segundo, ainda existem ouvintes fiéis. Apesar de não lembrar do Murilo, eu posso dizer que eu escutei todos os episódios até agora. Aí ele põe uma língua pra fora pra gente com o emoticon ali. E ruim mesmo foi só o primeiro, porque o áudio estava realmente uma bosta. O segundo também. É que o primeiro... Era gravado no celular, né? O primeiro foi gravado no celular, o segundo foi gravado com áudio, com o microfone embutido de um laptop. Só no terceiro que eu comprei microfones. Os microfones estão aí na segunda gaveta. Usei eles por quê? 4 anos, 3 anos, até comprar esses aqui. Sei lá. Eu comprei esse aqui no começo de 2012, eu tô gravando desde 2008, então 4 anos usando aqueles microfoninhos ali. Que estão agora aposentados, curtindo o merecido descanso. Terceiro, existe sim regra para 2 jogadores para Catan, feitas pelo próprio desenvolvedor do jogo. A má notícia é que as regras estão em alemão. Pode ser baixado aqui. Ele manda o link do site catan.com/de, né, que é Deutschland, /download, Põe no Catan 2006. Google Translator. Vai ficar lindo, Pra não entender nada. De acordo com o que está descrito nas páginas 4 e 5, quem sabe o Google Translator não dá uma ajuda. Escreveu Transmimento de pensação. E para quem não tem gente com quem jogar Catan, existe o site playcatan.com. Não sei se você lembra quando eu comecei a jogar com o Gavasso, o Lucas, o Leonardo e o Celso. O Gavasso ficou tão viciado em Catan que ele achou esse site e jogava todo dia, quer dizer, toda noite, né? O Catan, o playcatan.com. Vou colocar o link nos show notes. Você joga virtualmente contra outras pessoas. Isso é verdade. São pessoas do mundo inteiro jogando Catan. Você entra, que nem jogo online, assim. Você espera ver se tem uma sala, né, aberta, você entra nela e espera. Tipo o chat do UOL, assim. Basicamente. Outro site talvez interessante é o www.bratspielwelt.de, que não é só alemão, onde você pode jogar vários jogos de tabuleiro online. Na lista de jogos estão Carcassonne, Porto Rico, Catan e outros. Que legal. Ticket to Ride existe também para Android e PC, Windows, Mac e Linux, e eu achei a implementação bem legal. A maior parte desses jogos de tabuleiro, Luciana, sai para iPad. Um ou outro saiu para iPod. Faz sentido lançar para iPad e não para iPod. O iPad é muito iPhone, né? O iPad, ele é muito... Ele é maior, tem mais capacidade de processamento, né? O iPod Touch e iPhones tem um ou outro jogo. Tô tentando lembrar que jogo eu descobri recentemente. Race for the Galaxy? Não foi Race for the Galaxy. Roll Through the Ages. Roll Through the Ages saiu para iPhone, o que é surpreendente, porque jogos de tabuleiro, geralmente eles saem só para iPad. Aquele que se perdeu nos correios, que a gente nunca recebeu, o Lords of Waterdeep, por exemplo, saiu para iPad. Se perdeu, entre aspas, né? Hoje nós sabemos que... Podemos, inclusive, comentar isso depois no final. Hoje nós sabemos que ele foi roubado, né? A gente vai tocar nessa sessão depois, ouvintes. É uma insider information que ele conseguiu. Uma informação de um informante. Um infiltrado. De fora, né? Na verdade. E dizem que o jogo no iPad dá a impressão de que o jogo tabuleiro foi feito para jogar no iPad. Então não tem muitos jogos para iPhone. Um ou outro. É para iPad mesmo. Bom, e por último, quem sabe um programa só com as esposas, namoradas e talvez os respectivos cônjuges e o que elas acham do RPG e seus maridos. Namorados não seria um programa legal. Quem sabe um programa só com as esposas e o que elas acham dos RPGs não seria um programa legal. Tá dando sugestão. Tem as que odeiam e não toleram, por exemplo, a minha, as mais ou menos, Luciana, ponto de interrogação, e as que gostam, a mulher do Márcio Frito. Só uma ideia, tem que ver se vai dar tempo até o número 200. Teve que ser por e-mail, porque seria um comentário muito, muito longo. Eu prefiro receber por e-mail, porque eu lembro de comentar no episódio. Eu tento lembrar de dar uma checada nos comentários, se eu não respondi a pessoa nos comentários, mas é mais fácil por e-mail mesmo. Então, Cláudio, a primeira coisa aqui é... bom, nós já falei, né, que você vai gravar comigo o Vozes até o episódio 200. Segundo, ele fala das 3 até Lucianas. Eu realmente não lembro que outra Luciana é essa, porque quem gravou com a gente de mulher foi a Fran. Quem é outra Luciana, Marcelo? A Luciana Galeani. Quem é outra Luciana, Marcelo? A Monique, a Monique gravou por 2 ou 3 episódios. Quem mais? Teve um episódio que foi só de mulheres, que é Elas de RPG. E aí foi a Luciana, a Monique e mais alguém. Será que ela chamava Luciana também? Ou só que gravou? Porque eu não... que esqueceu, né? Eu não fui lá. Nós combinamos que no dia que as moças iam gravar, nós não íamos aparecer. É para elas ficarem super à vontade. Eu montei todo o equipamento lá, né? Era do Arthur, na verdade, o equipamento na época. Ele montou e ele saiu do cômodo para deixar elas gravarem à vontade.
Bom, já comentamos sobre o Catan para 2 pessoas. Eu nunca tive ouvido falar. Nós estamos enrolando para comprar o Catan para 2 pessoas, né? Tem o Catan oficial, que é... mas aí é outro jogo, né? The Rivals for Catan. Porque tem o The Struggle for Catan, que é para que é de 2 a 6 pessoas, que é a versão de cartas do jogo de tabuleiro, que não é muito boa, que é The Struggle for Catan. The Rivals for Catan é um jogo para 2 pessoas. É o Catan para 2 pessoas, como você falou. É diferente. É outro jogo, porque são umas cartas quadradas, né? Tem umas regras... É um jogo no universo de Catan, né? Para 2 pessoas. Vamos dar uma olhada nessas regras aqui. Ele falou que é para se concentrar Vamos dar uma olhada nessas regras traduzidas pelo Google. Se tem alguém aí que sabe alemão, podia traduzir as regras do Catan para todos nós. Isso me mostra... Isso é aquele gibi que eu comprei lá traduzido da francesa. Esse aqui, ó. 3 sombras. Me mostra que eu não devia ter parado de estudar a língua. Porque eu fiz francês e o alemão na faculdade. No tempo de faculdade... Já contei essa história? Não, alemão não. Eu tava na faculdade e eu descobri... você teve a mesma francês eu sei. Mas teve mesmo... Eu comprei aquele alemão passo a passo, não lembra? Comprei Lembro, o alemão passo a passo e o espanhol... Isso, e o espanhol passo a passo. Porque você fez a mesma coisa na faculdade aqui em Ribeirão Preto, na sua segunda faculdade. Você ia pegar o livro no original. Sim, estapeando todo mundo pelo dublado. Era mó fila pra pegar livro. E tem prova, você não consegue pegar o livro nenhum. Mas tem um original em inglês aí que ninguém quer. Dá esse aí porque é mais fácil. Era o que eu fazia. Aí eu não estapeava com ninguém pra pegar livro. Na graduação em História, a maior parte dos livros, tinha muito livro em inglês, mas a maior parte dos livros era francês e alemão. E na época da faculdade eu fazia francês, lá na Aliança Francesa, que lá em Franca era baratinho, eu vim aqui pra Ribeirão Preto e descobri que era 10 vezes o preço, muito caro. A mesma escola, né? Então, enquanto eu fazia francês, eu li os livros em francês. Hoje eu não lembro, isso foi o quê? 13 anos atrás? Eu não lembro, 12 anos atrás. Bafocado. Eu não me lembro de absolutamente nada de francês. O alemão menos ainda, né? Porque eu usei o alemão passo a passo do Berlitz só pra conseguir ler artigo científico, né? Não é... como se tivesse estudado em alemão, de verdade. E sem praticar essa história de que é que nem andar de bicicleta, eu desafio qualquer ouvinte que tá aí uns 10 anos sem andar de bicicleta, pegar uma bicicleta pra andar. Eu desafio você a andar de bicicleta e falar assim, que nem andar de bicicleta se que nem andar de bicicleta envolver você não se lembrar de nada, cair e machucar. Ele falou do Ticket to Ride, que é um outro jogo bem legal, mas a gente tá numa fase... nós decidimos que 2014 vai ser o ano das expansões, né, Luciano? Ano das expansões. Nós não compraremos jogos... É que não cabe mais, né? Tem mais lugar pra guardar, né? É que nós temos muitos jogos e muito poucas expansões de jogos, né? Tá na hora de a gente expandir esses jogos. Vamos expandi-los. É isso aí. Ele falou o programa com as esposas. Cara, é impraticável. Não dá pra colocar... Primeiro que eu já tive Vocês têm certeza que vocês querem saber o que a gente pensa? Não é por causa disso não, Luciana. É por detalhe... Antes disso, são detalhes técnicos. Primeiro, é uma péssima ideia gravar com quem não é podcaster. Já tentei. Não é legal. Você tem muito mais chance de dar errado que dar certo. Segundo, a logística disso, né? De tentar descobrir quem na Terceira Terra tem namoradas ou esposas e conseguir colocá-las no mesmo dia. Eu não consigo gravar com o Vitor e o Márcio, os dois ficam em casa o dia inteiro. Cada dia tem que ficar brigando com o horário pra ver se... Não, e é assim, opiniões aleatórias sobre uma coisa que a gente não entende muito, né? Eu já tentei jogar RPG 2 vezes, se vocês querem saber minha opinião. E não gostou. E não gostei. A primeira vez foi péssimo, o Marcelo não tinha paciência nenhuma comigo e eu não entendia nada, aquele monte de dadinho diferente, por que eu tinha que ficar jogando aqueles dados diferentes? Por que tem que ser um dado pra uma coisa, outro dado pra outra coisa? Não entendo aquilo e depois achei bobinho e não gostei. Eu prefiro outro tipo de jogos, enfim. Mas eu acho que eu tenho que respeitar, porque até ontem era o hobby dele, né? Você gostava muito, você tinha tinha amizade em cima do RPG, você tinha você tinha a Terceira Terra toda, né? Que no começo começou em cima do RPG, era o seu hobby favorito, era o jogo que você gostava, e eu conheci você jogando RPG, não faz o menor sentido eu virar e falar assim, você está proibido a partir de agora de jogar RPG, entendeu? Acho que tem que ter um lance de respeito também pelo outro, da mesma forma que você respeita os meus hobbies, né? De vez em quando eu preciso sei lá, costurar, fazer tricô, enfim, você respeita, eu acho que eu tinha que respeitar o RPG também, que era o seu hobby. Mas acabou, graças a Deus. Agora o negócio é jogo de tabuleiro. A única coisa que irrita um pouco, e esse é um toque pra vocês que de repente jogam Até RPG. Cedo que você vai falar, e é verdade. Vocês às vezes passam a noite inteira jogando RPG.
o final de semana inteiro, faz outra coisa. A gente precisa sair de vez em quando, tomar um chopinho, tomar um sorvete, passear no shopping. É assim, né? Passar a noite inteira jogando RPG, Passear no shopping. ok. Passear no Uai, shopping. tem mulher que gosta. Eu não sou muito tá. fã, entendeu? Tá, eu Mas achei que- eu tô achei falando que pros assim, meninos. Para de fazer isso que é divertido e vai passear no shopping. Então, aí é que tá. É divertido pra você. Então, se a gente vai dividir alguma coisa, você também tem que fazer... Eu tô fazendo uma concessão, não tô? Tô fazendo uma concessão, abrindo mão de uma noite em que a gente podia estar junto pra você jogar RPG. Por que você não pode fazer uma concessão também, ao invés de jogar RPG ou ficar em casa ou sei lá o quê, ir comigo no show, ir comigo no shopping, ir comigo passear, ir comigo tomar um sorvete, entendeu? É isso que eu acho. Não Os meninos têm que não era isso que eu achei que também, fosse às falar. vezes, assim, saber que não existe só RPG nessa vida, né? Não era isso que eu achei que você fosse falar. É? Eu achei que você fosse falar de uma coisa que eu concordo que é chato pra caramba, que é pessoas que jogam RPG, é que nem pessoa que gosta de futebol. Que se encontra, também. só fala sobre Também. isso. E aí quem tá em volta, que não participa daquele passatempo, fica boiando. Isso sem aconteceu participar. muito comigo, né? Que a gente saía lá em Franca, né, com os meninos, e só se falava de RPG e me dava um sono. Eu não tinha, não gostava, não era minha praia, não sabia nem falar sobre isso, e isso é muito chato. Eu acho que o problema é não se preocupar com quem tá em volta que não participa do passatempo. Mas assim, quem gosta muito de futebol faz a mesma coisa. É, exatamente. Fala de futebol como se todo mundo que tá na mesa tivesse obrigação de gostar também e participar da conversa. Então eu achei que era isso que você fosse falar. Mas Pronto, falei. nós não temos esse tipo de problema. Hashtag pronto, falei. Nós não temos esse tipo de problema. Eu passo o tempo com meus passatempos, você passa o tempo com seus passatempos. Nós temos muitos passatempos em comum. É. Eu acho que isso facilita as coisas, né? É. Nós temos um ou outro passatempo que você tem que eu não tenho. É uma dica. Acha algum passatempo em comum também, né? Alguma coisa que dá pra fazer junto. Sei lá, assistir filme, ler história em quadrinhos. Ah, mas aí os dois leem história em quadrinhos e um gosta de história em quadrinhos de super-heróis e o outro gosta de história em quadrinhos de horror. Ai, Aí meu eles ficam Deus do brigando céu. porque eles não gostam da Dificuldade. história- Tudo sempre pode ficar mais difícil, Luciana. Tudo sempre pode ficar mais difícil. Mas e os jogos de Deixa eu ver tabuleiro? aqui. E-mail, já comentei. Numenera, já comentei. Então acho que a gente pode ir pro tema. Vamos ao tema. Vamos ao tema. Quebrando as regras, Luciana, nós temos algum jogo... Ah, você propôs nós mudarmos uma regra dos Settlers of Catan. Eu sou meio xiita, assim, com regra de jogo, né? Eu acho que regra tá ali por algum propósito, né? Alguém pensou naquilo e que dava certo, né? Daquele jeito. Mas a gente sabe que existem grupos que, de repente, jogam muito tempo, jogam aquele jogo há muito tempo e acabam... Enjoando. enjoando e também, assim, a pessoa desenvolve aquele tipo de joguinho que você já sabe exatamente o que a outra pessoa vai fazer, né? E aí o negócio começa às vezes a ficar chato e você quer jogar outro jogo. Então, de repente, é uma solução para trazer essa alegria de jogar de volta. Minha política a respeito de jogo de tabuleiro e mudança de regras, até para RPG também. Hoje em dia, os jogos, isso não é verdade para jogos de antigamente, tá? Mas hoje em dia, os jogos, eles são muito coesos. Uma regra é como uma teia de aranha. Você mexe num pedacinho, vai reverberar em todos os outros nódulos dessa teia. Então, se você altera uma regra aqui, que você acha que ela tá lá, que ela não tá lá por motivo algum, ela pode ir lá para balancear alguma coisa. Quantas vezes nós já vimos jogos em que tem alguma regra aparentemente aleatória? Por exemplo, o Rune Wars, por exemplo, que não pode ter mais do que 8 miniaturas suas por área. Aquilo ali é ótimo para evitar que se você vença em faça um rush, né? 16 inimigos contra aquela cidade com 2 caras. Não importa se você vencer, você vai ficar com no máximo 8 ali, né? E sem falar que você esvaziou as outras regiões. Então, tem essas regras, elas estão ali por um motivo. Esses jogos são feitos playtests por meses, às vezes anos de playtest num jogo. E depois acaba tendo até algumas erratas também. Mas você pode reparar como existe uma pequena quantidade de erratas. Geralmente Fantasy Flight Games, né? Que faz errata dos jogos. Não sei se ela não, mas a Fantasy Flight eu acho que é muito porque o livro de regras dele é meio confuso, né? Tem coisa que eles precisam explicar, na verdade, depois, né? Não é nem mudança de regra. Não é nem mudança de regra. Mas a Fantasy Flight é notória por ter péssimos manuais, né? Os tem manuais são que vagos explicar pra caramba. Mas você tem direto as pessoas perguntando no fórum da Fantasy Flight por que tem essa regra, por que tem aquela regra? E os próprios criadores dos jogos respondem. A gente estava jogando errado, entre aspas, né? A gente estava de propósito interpretando uma regra errada que era do
da magia no Arkham Horror? No Arkham Horror você pode usar armas de fogo, armas de mão, quer dizer, armas físicas, né? Sim. Ou mágica. Você faz uma magia e você tem lá um monte de dado que você pode jogar a mais. O problema da magia é que aquilo serve pra um round de combate. Você tá enfrentando um monstro, você não venceu ele naquele round, você tem uma shotgun, você tem uma espada, tem uma faca, tem um sabre de cavalaria, tem uma 12, você pode continuar usando. Você faz a magia, naquele round, você não venceu o monstro naquele round, você não vai conseguir usar a magia de novo. Você não pode usar outra magia porque você gastou aquela mão, né? Você pode usar duas magias de uma mão, ou uma magia de duas mãos, ou misturar, né? Uma arma de uma mão com uma magia de uma mão, etc. E aí, a gente estava interpretando isso, não, vale pro combate inteiro. Até que eu falei, a gente tá jogando isso errado de propósito. Fui olhar no FAQ e tava lá mesmo, que é round. Ou seja, você não venceu o monstro, aquela magia acaba, exauriu a magia, você não consegue usar outra, porque você tá com aquela mão gasta. Uhum. E aí teve um Q&A com os criadores dos jogos, alguns anos, do jogo, né? Acho que foi 2011, 2012 teve esse Q&A, né? Lá nos fóruns do Arkham Horror da Fantasy Flight Games. E ele comenta, alguém perguntou isso, ele comenta, olha, é por round mesmo. Ah, mas não parece desequilibrado? Mas é por isso mesmo que ele colocou dessa maneira. Porque é desequilibrado. Você pega, por exemplo, as magias mais fracas, elas dão muito mais dano do que as armas mais poderosas. Então, pra equilibrar o fato de que as magias são poderosas, além de gastar sanidade, né? Quanto mais poderosa a magia, mais sanidade, ela dura um round só. E mesmo se você errar, né? Você tem que rolar pra ativar a magia. Se você falhou, você gasta aquela mão. No próximo round você não pode usar aquela magia de novo. Então, faz todo sentido. Isso não era verdade antigamente. Né? Não na vida real. Assim. Antigamente os jogos eram notórios por serem quebrados, ou Monopoly, né? O Banco Imobiliário. Eu não conheço ninguém que joga Banco Imobiliário usando as regras do Banco Imobiliário. Porque assim, o jogo se você usar as regras de... Como é que fala? Tipo assim, tem várias alternativas, várias regras alternativas do Banco Imobiliário. Cada eu não conheço ninguém que joga Banco Imobiliário, ponto. Né? Não, o Arthur fez a gente jogar aquela vez na casa dele, lembra? Que a gente levou pizza? E a gente lembrou por que a gente não joga. Que a gente não faz por pizza, né? A gente lembrou por que a gente não joga Banco Imobiliário. Mas, apesar disso, de vez em quando dá aquela coceirinha, né? Aquela vontade de, entre aspas, consertar o jogo, né? Você jogava muito com suas irmãs e seus primos. Uhum. Quando vocês eram adolescentes, há muito tempo atrás. Há uns 3 anos atrás. Vocês mudavam muito regra? Não. A gente não era muito de mudar a regra, assim, normalmente, mas existiam algumas coisas que a gente mudava, assim, e porque a gente acostumava a jogar um jogo. Tipo, você jogava várias vezes o mesmo jogo, do mesmo jeito, tinha uma hora que você não sabe, pegava... Tem sempre alguém que enxerga um bug no jogo, né? Um bug na regra, assim, e começa a querer jogar e ganhar com aquele bug, né? E aí você precisa fazer alguma coisa, porque senão o jogo fica chato. Você sabe que aquela pessoa vai fazer aquela coisa, o outro sabe como é que vai ser e todo mundo sabe como é que vai terminar, entendeu? Por exemplo? Olha, dos jogos que eu joguei, eu não me lembro. Quer dizer, eu me lembro assim... Não de quando a gente era adolescente. Eu lembro uma vez que a gente jogou Imagem e Ação. Imagem e Ação é clássico, né? O jogo da briga, da Discord. E o pessoal tava... era uma turma que jogava junto com eles, com a Lê, que jogava há muito tempo. Então eles tinham, assim, tanta regra, assim... a mais, assim, regra da casa, que eu quase não consegui jogar, mas eu acabei ganhando. O jogo era irreconhecível. O jogo era irreconhecível, porque assim... Mas quantas regras você consegue acrescentar em imagem e ação? Você não podia fazer nada com as mãos, porque é mímica, né? Jogo imagem e ação, basicamente, é um jogo de mímica. Depende. Não, a gente tava jogando da mímica. Tá. Porque tem um que você desenha no... Não era não, era do quadro. Você desenhava lá no quadro. Eu sempre vi imaginação com mímica como uma alternativa para quando você não tem um flip chart. Isso. Aí, assim, você não podia fazer nenhum tipo de mímica. Qualquer coisa que você fizesse que lembrasse uma mímica tava fora da regra. Mas mímica do tipo, assim, legal, assim, tipo, olha, você acertou, isso é uma mímica, entendeu? Nossa. Não podia. Que mais? Deixa eu lembrar. Tinha alguma coisa com relação a você desenhar alguma coisa que parecia de alguma forma com uma letra. Ou, tipo, um tio, assim, alguma coisa, sabe? Você não podia, sabe aquele negócio de quebrar a palavra? Porque, às vezes, no Imaginação você faz isso, né? Você desenha partes da palavra e você quebra a palavra. Tipo, deixa eu pensar num exemplo aqui. Fundamental, você desenha uma funda isso, mais ou menos isso. Enfim. Aí você faz aquela mímica de que quebrar a palavra, ou que são 2 palavras. Não podia, entendeu?
Aham. Porque eles jogavam tanto e tinham tanta coisa, assim, que todo mundo sabia como é que era, que eles tiraram essa... Aí era proibido. Aí a gente fazia, todo mundo dizia, mas isso não pode, gente. Mas onde tá escrito que isso não pode? Então, tipo, isso... é regra da casa. Não, isso é uma coisa interessante de quem joga RPG, sabia? Você joga RPG há muito tempo. Hoje em dia, você tem internet, todo mundo sabe quais são as regras que outros grupos usam. As pessoas descrevem, tem blogs sobre as mudanças que os caras fazem nas regras do jogo. Mas antigamente, antes da internet, assim, você ia visitar algum primo seu em outra cidade, você descobria que o D&D que ele jogava não era o D&D que você jogava. Era outro jogo. Porque assim, você tinha o suplemento A e B. E ele tinha o suplemento C e não tinha nem o A nem o B. Então ele usava regras ou classes de personagem ou suplementos, ou alguém tinha uma cópia da Dragon Magazine e trazia muita regra a mais. Uhum. E aí você usava aquilo porque fazia parte, era oficial para o seu grupo, entendeu? Sim. E sempre aparecia algum Zé Mané que voltava de viagem e trazia, eu trouxe esse suplemento que eu posso usar, sabe? Vixe. Aí sempre... dava aquela confusão, né? Mas essa é uma característica de mudança de... Vamos colocar os motivos para se mudar as regras de jogos em caixinhas. Vixe. Essa aí não é porque dava problema, é porque o pessoal estava entediado do jogo e mudava a regra do jogo para ver se dava alguma... Não, existe dava vontade de jogar o jogo de novo. O que dá problema, porque assim, você... Não é problema com a regra, né? É problema com o grupo. Você cria uma regra nova para que aquele jogo consiga ser jogado por aquele grupo diferente. Então não é pelo tédio. Não, é porque jogou-se tanto, né, que aquele jogo ficou assim... Se você sabe como é que começa, você sabe como é que vai terminar, porque são sempre as mesmas pessoas jogando. Uhum. Isso é um problema de jogos com regras muito simples, né? Como imagem e ação, por exemplo. Quando eu era criança, a gente tinha muitos... A gente tinha o Jogo da Vida, War, e aquela caixa que tinha Ludo e outros jogos. Sim. Assim, a gente tinha mais um jogo. Eu nunca me lembro o que é, mas assim, eu sempre lembro do Jogo da Vida e War, mas tinha mais um jogo. Eu não me lembro que jogo que é agora, mas tinha. E aí a gente inventava regras. Você passa a vida inteira jogando quase toda noite dos mesmos 3 jogos. Então nós tínhamos, por exemplo, pecinhas de Lego que a gente colocava no mapa do War pra serem tipo construções, sabe? Que dava mais valor e ficava mais difícil conquistar aquele lugar. Só que você gastava exército pra construir aquelas fortificações. Nós inventávamos nosso próprio mapa do War, por exemplo. Uma vez eu peguei o mapa da Terra-média, por exemplo. E desenhei o mapa da Terra-média e o War Terra-média. Tudo assim, criança. Não era com lápis de cor e papel manteiga, né? Não era nada sofisticado. Hoje, se eu fosse fazer isso, eu ia imprimir em papel cartão. No computador. A gente acrescentava... Inventamos submarino uma vez no War. Então a gente inventava muita coisa para não morrer entediado, para querer jogar o jogo. Porque eram poucos jogos, né? Agora, esses jogos para evitar... mudança de regra para evitar que a pessoa... Porque assim, se o cara tá muito bom, né? A história do Gustavo, né? Que não podia jogar com o amigo dele lá, porque... imaginação, é imaginação também. Não era bem uma regra. Que é o seguinte, como é que chamava o amigo dele? Que foi o cara que quebrou minha cadeira. Que ele piscava o olho assim, o outro já sabia o que ele queria dizer. Exatamente. Eles jogavam tanto juntos que eles tinham... eles não podiam ficar juntos. Ou se não tivesse jeito, os dois fossem ficar juntos, tinha uma série de coisas que as outras pessoas podiam fazer que eles não podiam. Por exemplo, nada de sílaba. Não podia sugerir sílaba. Os dois não podiam... Tipo assim, um tinha que desenhar no flipchart, mas sem olhar pro outro, entendeu? De costas. Mas só os dois. Então tinha umas coisas esquisitas assim. Mas esse é mais porque os dois eram muito bons, né? Você acaba fazendo isso, né? Você tem jogos em que se um cara é muito bom... não sei. Acho que se o cara é muito bom num jogo... deixa eu pensar aqui. Jogos Euro, né? É muito difícil você jogar com gente que é muito experiente se você não tem experiência nenhuma, né? Você pega alguém que é muito bom num Porto Rico, por exemplo, que conhece todos os movimentos. É frustrante pra você, porque ele vai fazer tudo certo, mas é frustrante pra ele também, porque ele espera que você faça certos movimentos ótimos, né? É o equivalente de jogar xadrez. Né? Jogar xadrez com alguém que é muito bom. Não é divertido nem pra nenhum dos dois. Nesse ponto eu gosto dos Ameritrash, que tem um fator sorte muito grande. Então aí ninguém de ninguém, né? A minha irmã, ela tem... A Fernanda, ela é fonoaudióloga e ela usa muito jogos com os pacientes dela, né? Enfim, não sei pra quê, mas daí se quiser explicações, liga pra ela, né? Mas eu sei que ela joga, ela tem vários... ela tem... 018. Ela tem vários jogos no consultório, né, que ela usa. E ela fala, às vezes, que ela simplifica algumas regras, né? Dependendo do que ela quer atingir com aquele jogo, com aquele grupo, com aquelas crianças que ela está jogando, ela simplifica regras. E ela já aconteceu isso dela fazer, por exemplo, eu não lembro se era Uno que a gente estava jogando. Qual que é o Uno? Uno é aquele de cartas, que você...
você tem que você tem que descartar todas as cartas da sua mão. E você tem que colocar na mesa, tem uma pilha, você vai descartando ou pela cor ou pelo número. Entendeu? Aí vai passando de um pro outro, e aí antes de você descartar a última, você tem que falar Uno. Se você não falar Uno, você não pode descartar. Aliás, você pode, mas não vale, entendeu? Você só ganha se você terminar a sua mão. Aí tem umas cartas que volta, você tá indo numa direção, ele volta, ou tem uma carta que deixa você descartar qualquer cor, ele vale para qualquer cor, qualquer número, enfim, tem umas coisas assim. E tem umas cartas que proíbe o outro de jogar, sabe? Tem umas coisas assim. Então, eu não lembro se era o Uno que a gente estava jogando, que a hora que ela começou a jogar eu achei estranho uma regra, ela falou assim, isso é para simplificar. Então ela tem esse costume de fazer isso, de pegar jogos e simplificar, assim, mudar as regras. Fazer essa regra depois com vocês, adultos, né? Tipo... então, pois é, mas ela tá tão acostumada com isso, né? E ela é meio sargentona, assim, então, tipo assim, ela manda e ponto final. Eu adoro esse tipo de gente, porque é a pessoa que vai ser sempre seu banco, né? Tipo, quem vai ser o banco? Ela. A Fernanda é sempre o banco. Ótimo. Sempre ela o banco. O banco é muito chato, né? Seu banco. Pois é. Tem joguinho que a gente joga aqui, ou, por exemplo, a gente monta o Elder Sign, por exemplo, a gente divide as incumbências, né? Você vai ficar com os tokenzinhos, eu fico com as cartas, pra ninguém ficar sendo o banco, né? O banco total, porque fica muito chato. Agora, eu acho um grande erro você já começar a jogar um jogo querendo mudar as regras. Essa é uma coisa legal que ela faz. Ela simplifica pra criançada. E tem muito jogo que... Nós temos alguns jogos que tem a primeira vez que você joga tem a versão arcade do jogo. E nesse Russian Crush aqui, tem 2 manuais. Tem a versão arcade e a versão simulation. A versão arcade é mais simples. A versão simulation você coloca coisas a mais no carrinho, né? E o Dungeon Lords. Tem 3 níveis o jogo, né? O jogo tem 3 níveis. Inclusive, no site, ele tem um quiz que você faz pra ver se você está preparado pra jogar com as regras extras que eles têm no... Você lembra que veio uns tokenzinhos assim que não explica nada, né? No site, ele tem 2 variações de você usar aqueles tokens. Mas ele pede pra você fazer um quiz antes sobre o jogo. E se você não for bem, ele fala, olha, você não conhece o jogo tanto assim. Talvez você deva jogar algumas vezes e voltar e tentar o quiz de novo, sabe? Dungeon Lords Mas assim, muita gente já quer sair de uma vez alterando regra no jogo. Eu não acho uma boa ideia. Você precisa conhecer muito bem aquele jogo pra você ter a presunção de mudar alguma coisa nele. Você tá querendo fazer isso já, né? A gente tá jogando Settlers of Catan há tantos anos que você ficou com vontade de testar uma outra coisa no jogo. Explica pra gente. Na verdade, não foi bem uma mudança de regra, né? Foi uma mudança de equipamento, vamos dizer assim, né? Eu falei de tirar os 2 D6. Mas explica por que tem 2 D6 no Catan. Então, o Catan ele tem 2 D6 porque você aumenta as chances de sair alguns números, né? Pelo fato de você estar jogando 2D6 e não... Até por estatística, probabilidade, enfim. O 7 é o que tem mais chance de sair. O 7 é o ladrão. O 7 é o ladrão. Quando sai o ladrão se mexe, quem rolou o 7. Primeira coisa que acontece, quem tem mais de 7 cartas tem que descartar, né? Você perde as cartas, né? O ladrão rouba uma parte dos seus recursos. E aí você mexe o ladrão, você é obrigado a mexer o ladrão e você coloca ele numa região. Aquela região em que ele está não produz quando aquele número sair. Isso. E os números são de 8 a 12 e de 6 a 2. Claro que quanto mais perto do meio, mais chance tem de sair. E você tem alguns números que são mais... que tem mais chance de sair, né? Pela dinâmica do jogo. E esses números normalmente estão em vermelho no tabuleiro. Então quando a gente numera, né, os terrenos... De vermelho. De vermelho. No tabuleiro, você coloca as fichinhas com os números em cima e os números vermelhos são os números que tem mais probabilidade de sair. Se você sabe que é melhor você montar suas aldeias e suas cidades assim, em volta daqueles números que estão em vermelho. Se você construiu uma aldeia no 2 ou no 12, esquece. Não só porque tem menos chance de sair, mas como você tem sempre duas áreas com o mesmo número. Tem 2 8, 2 6, 2 5, 2 4, 2 6, mas só tem um 12 e um 2. Então a minha proposta foi de colocar um D12. Né? E você elimina um pouco essa probabilidade alta, você dilui essa probabilidade, porque ao invés de usar 2D6, usa um D12. Por que eu não gosto muito dessa ideia? Você não jogou ainda. Mas existe um motivo para certos números serem mais saíveis. Porque se você está jogando com o tabuleiro aleatório, porque tem o Catan básico, que tem aquele mapa ideal, né? Que inclusive se você joga no Play Catan, não tem como você jogar com... na época, pelo menos não tinha, hoje eu não sei. Não tem como você deixar o tabuleiro aleatório. O tabuleiro é aquele padrão que tem lá no manual. Você joga com um tabuleiro aleatório, num jogo você pode ter as montanhas com os números bons
e os campos, né, de ovelhas com os números péssimos. E você não precisa de pedra no começo do jogo, você precisa de ovelha no começo do jogo. Nem ovelha, né? Você precisa de madeira e tijolo no começo do jogo. Madeira e tijolo. E no outro jogo, você pode descobrir que todas as montanhas estão com números ruins. Ou então, só tem uma olaria com número bom. Então todo mundo vai querer ir pra lá. Fica disputado. Né? Você tem esse elemento de certas regiões serem mais ricas. E segundo, o fato de que o ladrão estatisticamente tem uma chance de sair. Agora, eu quero jogar pelo menos umas 3 vezes com a sua ideia pra ver como é que fica. Porque eu acho que você tira essa probabilidade de sair. Quer dizer, você não sabe qual é a maior probabilidade de sair. Qual é o terreno que vai sair mais? Não tem muito. Eu acho que você acaba eliminando um pouquinho do elemento, do fator de disputa, de você confrontar outros jogadores. Mas você aumenta a dependência dos jogadores. Entre um e outro, você quer dizer. Exatamente. Agora, eu proponho que, já que não tem uma área 1, né, que é de 2 a 12, que o 1 também seja o ladrão. Legal. Porque 1 e 7. Você ainda tem mais chance de 1 ser. e 7, você ainda tem uma chance maior de sair o ladrão. Ou eu posso entrar um desses sites. Existem uns sites na internet que fazem dados personalizados. E nem fica caro, não. Fica assim, tipo, $1 e pouco. Nossa, tem tanto dado aqui. E mais $7 de envio. Não, é personalizar. Pedir fazer um D12, em que no lugar do 1 e do 7 tá branco, ou tem o símbolo do ladrão, ou tá escrito Catan, sabe? Tem tanto jogo, tem tanto dado. Mas não tem nenhum dado que tem no lugar do 1 e do 7, tá escrito Catan. Não. Mas eu acho que aqui na nossa coleção foi a primeira vez que a gente propôs, que alguém propôs mudar a regra. Não, né? nós já mudamos regras de jogo, sim. É? Mas mudou porque não sabia? Não, o Star Trek Deck Building Game, por exemplo, tem o Sensor Scan. Que o Star Trek Deck Building Game eu fiz um vídeo mostrando eu abrindo o jogo, mas nunca fiz o vídeo comigo mostrando o jogo. Isso vai acontecer ano que vem. Você é um jogo de cartas, você é um Deck Building Game. Deck Building Game. Deck Building Game. É isso aí. Em que você tem, na sua frente você começa com as 10 cartas básicas da sua nave, e aí você tem na sua frente a Starbase, que é onde você compra personagens, né, que você vai montando o seu deck. E tem o deck que é o espaço, é onde você explora, onde tem as missões, onde tem os eventos, e onde tem naves, né, você pode diplomacizá-las, que é um neologismo que a gente usa no jogo, né, diplomacizá-las, ou você pode enfrentá-las. Ali onde estão os pontos, né. E o Sensor Scan, ele te deixa, pelo que está escrito na carta, ele te deixa ver a carta de cima antes de explorar. E a carta diz, depois continue explorando. Uhum. E aí a gente ficou naquela dúvida, será que significa que você é obrigada a explorar? Ou você pode continuar vendo a carta de cima, vendo a carta de cima, porque você vê, e você pode ativá-la ou jogar ela para baixo sem ela ser ativada. E eu entrei, hoje não tem mais, a Bandai não está mais com o site oficial, o fórum oficial de Star Trek Deck Building Game. Recentemente, eles transferiram para o Facebook. Eles criaram uma fanpage do Star Trek The Building Game para discutir o jogo, para discutir regras e tirar dúvidas, já que sumiu. Mas no Board Game Geek também tem lá. É que no site da Bandai você tinha digamos assim, os moderadores oficiais. O pessoal que passava o julgamento, assim, ó. Esse é o julgamento oficial da Bandai em relação à interpretação dessa carta. E pela interpretação oficial da Bandai, do site que não existe mais, significa, assim, que aquela carta é super poderosa. Você usa o Sensor Scan, quantas vezes for necessário. Quantas vezes você quiser. Você pode explorar o deck de espaço todo. E nós dois achamos isso muito apelão. Então nós decidimos deixar essa carta, que é uma carta, além de ser isso, ajudar mais 2 de diplomacia, que mais 2 de diplomacia não é uma coisa muito comum no jogo. Nós decidimos que você... Ela vale uma vez só, né? Não, vale uma vez só e você é obrigado a explorar. Nós dois decidimos interpretar... Eu não lembrava disso. Literalmente, nós decidimos interpretar literalmente o que está na carta. Né? Ó, você pode olhar a carta do topo sem ativá-la. Você pode ativá-la ou jogar para baixo. Então, continue explorando. Ou seja, nós vamos interpretar literalmente o que está ali. Tem que continuar explorando mesmo. Ou seja, você usou aquela carta, você não gostou da primeira, a segunda é uma surpresa. E você tem uma chance. Você tem uma chance, né? Eu não sei se nós temos outras regras da casa. Olha aqui atrás de mim, que você está vendo os Não, então, a gente não tem esse costume muito, né, de ficar... Uma regra da casa que a gente fez, que eu acho que nem pode chamar de regra da casa, foi jogar o Arkham Horror com 2 personagens. Não, isso não é uma... Não é bem uma regra da casa. Não é quebrar as regras, até porque cada personagem é independente. Nós não ficamos fazendo nada entre os personagens. É como se tivesse 4 jogadores. Eu acho que o que acontece, Luciana, é que nós... Via de regra, temos jogos... Via de regra, nós temos regras.
em que as regras são muito coesas. E nós não precisamos ficar mudando regra por causa de tédio, porque a gente fica, às vezes, um ano sem jogar um jogo. É que a gente tem muito jogo, né? E também porque as regras são muito bem feitas. Nós compramos jogos escolhemos jogos pelo designer, às vezes, né? Então nós já sabemos mais ou menos do que esperar. Nós tentamos mudar uma regra no Star Trek Fleet Captains. Porque você vai virando, você tem tem o tabuleiro que é feito com aqueles hexágonos, e eles estão inexplorados, eles estão escondidos, você não sabe o que eles são. Você chega com a sua nave lá, você vira ele, e aí você sabe o que tem naquele setor. E aí tem um valor lá que é 1 ou 1 a 2, 1 a 3, ou acho que 1 a 4 é o que mais tem. Você rola o dado de 6 faces. Pra ver se você vai... Se tem um evento. Se tem um evento, De 1 a 4, você rola o dado de 6 faces, então no 1, 2, 3 ou no 4, você tira uma carta do deck de eventos. Se você tá só passando por ele, não interessa, você para. Sai um evento, você para naquele hexágono e tem que lidar com o evento, que quer que seja. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, tem muita coisa divertida, tem coisa que vale pros dois, né? Só que uma vez... Tem cerveja romulana. Tem cerveja romulana. Que decidiu o último jogo. É. E você lida com aquele evento, né? Só que uma vez que virou aquele setor está explorado, você não rola mais evento ali. Nós no começo ficamos um pouco frustrados, né? Um pouco frustrados, porque é muito comum você jogar um jogo inteiro e cada um ter tirado 3 cartas de evento. Né? E o evento dá ponto, né? De vitória. Eles dão ponto de vitória, eles são divertidos, eles são curiosos, eles são criativos, né? Um deck gigante. Eles acabam com você, mas também. E aí nós decidimos brevemente, não, vamos rolar. E não interessa se você já explorou aquele setor, vamos rolar sempre. E nós descobrimos que não era uma boa ideia, porque deixava o jogo super lento, você não conseguia chegar em lugar nenhum. Porque a cada 2 setores que você andava, uma vez que você explorou vários, você vai descobrindo rotas, né? Que é mais fácil de você andar. Você vira lá a engine da sua nave, 8. Não, eu não vou reto aqui porque esse setor é muito grande, eu vou dar a volta, né? Era impossível fazer isso. Uma nave ao resgate de outra, por exemplo, né? Ou correr para impedir alguma coisa, porque você rolava o evento, você parava, né? Então nós descobrimos que sim, infelizmente os eventos são raros mesmo. E a regra serve pra isso. A regra serve pra isso. Mas um jogo, eu falei que via de regra os jogos muito bem feitos, um jogo em que tem regras ambíguas e vagas é o Wrath of Shadowland. Depois eu acabei indo no FAQ e o FAQ meio que resolve todos os problemas que nós já resolvemos. Que assim, o jogo, ele tem umas cartas que elas parecem que foram feitas pensando num cenário. Mas o jogo tem 15 cenários. Aquela de derrubar um token de tesouro. Aquilo não serve pra nada. Normalmente não serve. Né? Você tem um cenário que aquilo serve. Então nós mudamos, nós interpretamos como sendo, não, você pega aquele token e você ganha uma carta. Os monstros são pinhatas, né? Mas o FAQ fala isso, olha, se você está jogando num cenário em que você não tem tesouro, quando o cara encontra tesouro, ele saca uma carta de tesouro. Você não está usando com ouro. Então, várias interpretações, por exemplo, o fato de movimento de monstro, né? Que depois do no FAQ a gente fez quase tudo certo. A gente interpretou da maneira, digamos assim, próxima à oficial. Algumas outras coisas eu achei mais criativo a maneira como as regras oficiais interpretam. Mas o FAQ é tão grande quanto o manual. Vixe. De tão vagas que são algumas cartas, né? Então isso não é uma coisa muito legal. O Glory to Rome, por exemplo, é um jogo que foi muito bem pensado nesse sentido. Você não tem como colocar todo o texto na carta. Ele tem um manualzinho, que algumas cartas que se eles sabiam que iam ser mais confusas, tem lá uma página inteira explicando exatamente como a carta funciona. Raramente nós temos que olhar para aquilo lá, né? Porque tem um outro problema com regras também, que são os sticklers, né? Tem gente... isso você vê muito em RPG. Não é muito comum em jogo de tabuleiro, mas tem. O pessoal que, de propósito, por malícia, interpreta a regra como está no texto, tipo assim, se for vantajoso para ele, ele vai na letra da regra, estrita. Se for vantajoso para ele vai no espírito da regra, né? Então isso nós felizmente não jogamos com ninguém que é assim, mas eu joguei com gente que é assim, que você tá vendo que o cara tá interpretando a regra da maneira que seja vantajosa para ele. É por isso que muitos jogos, eles têm explicações mais longas das regras, para evitar os sticklers. Né? E é importante, às vezes, para jogar um jogo, dependendo da turma, né? Que mais de uma pessoa conheça a regra do jogo, né? O que é meio chato para manuais enormes, né? E eu acho um saco também ficar... Eu sempre gostei de ler manual, regra de jogo. Eu sempre fui aqui, lia o manual e explicava para os outros como jogava. Mas, por exemplo, a Lê também gostava disso. Então, às vezes, quando dava alguma dúvida, pelo menos tinha mais de uma pessoa que tinha lido a regra e a gente entrava num acordo na interpretação e valia para todo mundo, né?
Mas realmente deve ser um saco jogar com gente assim. Uma dica que eu dou, puxando a deixa que você deixou, deixa que você deixou? Deixa que eu deixei. Deixa que eu deixo. Se você vai ensinar, acho que eu já falei isso uma vez, que mas vale a pena falar de novo e de novo e de novo. Se você vai ensinar um jogo para um grupo de pessoas e ninguém sabe as regras, só você, não participe dos primeiros jogos. No mínimo do primeiro, não participe do primeiro. Seja lá um overlord, assim, neutro. Overlord não, overseer, né? Um neutro, assim. E dá dica pra todo mundo. Especialmente se for um jogo de parceria, um jogo em que tá tudo, por exemplo, Arkham Horror, que todos são aliados, não tem problema. Mas se for um jogo em que é um jogo de um contra o outro, ou um jogo de equipe, né? 2 contra 2, 3 contra 3, não participe do primeiro jogo. Ensine, porque obviamente você conhece os meandros da regra. E aí, muitas vezes, você vai ensinar as regras. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu tô ensinando as regras básicas. Em dado momento, acontece alguma coisa comigo que eu me lembro, mas tem isso aqui na regra. Fica parecendo que eu guardei a informação só pra levar aquela vantagem. Na hora, né? Então é preferível que você ensine, joga a primeira partida sem participar, pra quando aparecerem essas situações limítrofes que requerem interpretação, requerem ter lido no FAQ, você sabe, você ajudou todo mundo. Um jogo ou outro, assim. Os jogos mais simples não tem muito isso, né? Eu ainda acho uma boa ideia de qualquer forma. Enfim. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre mudar regras do jogo? Não. Tá. Então eu vou pedir para os ouvintes se inscreverem lá no Voz da Terceira Terra, lá na show notes, nos comentários, que jogos vocês têm que vocês jogam com regras mudadas. Quais são as regras que você muda nos jogos que você joga? Né? E por quê, né? E por que você muda? Se é mais divertido, lista lá, exatamente. Não dá certo no grupo. Lista pra gente as regras da casa que você tem pros seus jogos e por quê, né? Mudamos isso porque a gente achou que estava desequilibrado, que a gente fez com o Sensor Scan. Porque estava dando problema porque certo jogador tinha decorado as cartas, sei lá. Alguma coisa assim. Comenta lá, você pode ver esse episódio em www.terceiraterra.com, procurar lá, né, Voz da Terceira Terra, esse episódio é 165, ou então em vozes.terceiraterra.com, que vai direto pra parte da Terceira Terra, que só tem nossos episódios, procura pelo episódio 165, tem lá nossos show notes com as recomendações de compras pra você, eu vou colocar, por exemplo, numerar a Core Rulebook pela Amazon, vou colocar alguma sugestão de jogos que nós citamos aqui no Book Depository e na Noble Knight. Se você comprar alguma coisa pela Amazon, pelo Book Depository, pela Noble Knight, a gente ganha uma porcentagem das vendas, ajuda a gente a comprar mais jogos para o nosso Natal ser mais feliz. E comentem lá as regras que vocês mudam. E ficamos por aqui. Nós ficamos semana passada, né, Luciana, sem gravar. Então nós vamos ter umas 2 semanas. Esse episódio, na verdade, está saindo na segunda-feira. Então, oficialmente, né, 2 semanas sem vozes. Vai ter 2 semanas em que nós teremos 2 episódios naquela semana. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado, Luciano. Muito de nada. Até o próximo Vozes da Terceira Terra. Até lá. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Duarte Ferrari. Licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.